Pronto, agora foi. Depois de trancos, barrancos, Luquinha esperando-me. Bem-vindo também, Pedro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o desafio do processo de alfabetização no Brasil. Acredito que é isso mesmo. Eita. Bom dia, Chuchu. Então, veja, esse tema eu acho muito interessante. Particularmente, eu defendo muito a questão da alfabetização muito mais no lado psicológico e social do que no lado só educação, sabe? Eu particularmente consegui conviver com amplos grupos de várias faixas educacionais, sabe? Vários, o que a gente costuma chamar de anos estudados. E eu consegui perceber grandes diferenças no comportamento dessa população, sabe? Em especial, desculpa, em especial, porque quando a gente conhece pessoas analfabetas ou que têm uma dificuldade de alfabetização de qualquer maneira, que é o que a gente chama de analfabeto funcional, a gente percebe que essas pessoas têm dificuldade de comunicação, de expressão, de conhecimento mesmo do mundo. É muito interessante, assim, no lado negativo, e quanto o processo de alfabetização ele é importante. Afinal, alfabetizar tem tudo a ver com linguagem, sabe? E linguagem é a expressão de uma cultura. Esse conjunto, né, de sinais, signos, assim, elementos. é, por exemplo, os elementos verbais e não verbais que edificam a comunicação de um povo, sabe? Então, só usando um exemplo básico, hoje em dia a gente tem um modo operando de relacionamentos muito diferente de 10 anos atrás, sabe? Antigamente, na minha época, sou velha, era muito comum que as pessoas namorassem antes de ter alguma coisa. Claro que, tipo assim, nessas devidas proporções, né? Eu não tô falando da minha avó, minha época. E assim, até faz parte desse processo de alfabetização você entender que o mundo é cíclico e que as pessoas, por exemplo, passei 10 anos namorando, agora eu vou sair pro mercado de relacionamento. E aí eu vou ter que me adaptar a esse processo. E é difícil para o analfabeto, de maneira geral, conseguir acompanhar as mudanças, né, a cinética da sociedade, pela sua dificuldade de comunicação, né? É difícil introduzir termos que fazem parte do dia a dia de vocês. E eu não falo só agora sobre analfabetização de maneira geral, mas analfabeto funcional específico. Sabe, quando a gente vem discutir sobre racismo, sobre homofobia, o analfabeto funcional, principalmente um pouco mais antigo, ele tem dificuldade de aceitar esse termo. E assim, não tem a ver com a pessoa ser velha, é muito mais sobre educação. A falta de educação dessas pessoas faz com que ela não compreenda alguns aspectos sociais e psicológicos cinéticos da sociedade. Também outro caso interessante, assim, que eu percebo na minha prática clínica, chega um idosinho, não, vou falar de idosinho não, mas vamos lá, chega um idosinho, né, e ela já tem aquele processo de violência doméstica, sabe? Ela apanha, o marido se sente culpado, aqui a gente chama de ciclo de violência. E aí a gente tenta conversar que existe um negócio chamado ciclo de violência, a gente tenta dizer que a gente sabe como isso ocorre, mas que isso é um ciclo, ela precisa sair disso. E ela fala que essas palavras são criadas da gente. Porque o vocabulário dela é tão pequeno, ela não consegue entender que surgem novas palavras, sabe? Outro ponto muito específico é aquele marido analfabeto que bate na mulher. Aí a gente vai conversar com ele. É uma pessoa que não entende alguns termos básicos, sabe? Ele não consegue se expressar, fala que sente muita, muita, muita raiva, e aí não consegue falar o que ele quer falar, e aí acaba se expressando de maneira física porque ele não tem um dialeto, né, um conjunto de sinais no qual ele consiga expressar o que ele está sentindo, sabe? É muito interessante. E eu falo isso para que vocês entendam que alfabetizar, e eu complemento aqui dizendo que muitos de nós temos comportamentos de analfabetos funcionais, tá? Afinal, ser analfabeto, funcional ou não, é um comportamento, tá? Ele pode ser alterado facilmente.
Mas até a nossa educação, né, o brasileiro, o Brasil, ele é fundamentalmente analfabeto funcional. O motivo, a nossa educação tradicional, ela passa muito essa ideia de que você não pode questionar o professor, ou que o conhecimento pertence ao professor e não a você. Então, às vezes, o professor surge com um termo lá desconhecido, repete esse termo várias vezes, e você não consegue aplacar aquilo, sabe? Perguntar o que significa isso? Ou dar uma pesquisada na internet, porque você não consegue perceber que aquilo ali é um termo desconhecido. Isso é uma conduta natural de analfabetos funcionais. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo. Vamos lá. Entrei no ensino superior. As pessoas viviam, dentro da medicina, pelo menos, são médicos e fazem seus filhos serem médicos. Pagam a faculdade de medicina. E aí a maioria trazia coisas do dia a dia, um dialeto específico, que eu tive que ir lá estudar. Então, não, porque tá rolando esse prurido aqui, tem essa questão da colestase. Eu ficava. E a gente não viu isso na faculdade, sabe? No máximo, eles falaram que existia um vocabulário específico de sintomas, que era bom dar uma olhadinha, mas assim, todo mundo já conhecia. Até porque seus pais, durante toda a sua vida, estavam lá passando aqueles sinais comunicativos. E aí lá fui eu, primeiro período da faculdade, até hoje, na verdade, lá no dicionário de sintomas específicos da medicina, né? Os termos. E por muito tempo, tá? Eu ignorava. Eu pegava, meu cérebro mesmo, pegou a mensagem, ele filtra tudo que ele entendeu e o que ele entendeu ele jogava fora. E isso é analfabetismo funcional. É você pegar termos do seu dia a dia e não convertê-los para seu proveito, sua funcionalidade. E aí, o que acontecia? Situação como a minha, sabe? E eu acho que acontece sempre. Eu vejo muito aluno, eu dava aula de biologia também, carro de medicina. E aí cheguei a dar algumas aulas de biologia. E era muito interessante porque eu chegava e estava lá falando sobre célula eucarionte, célula eucarionte, célula eucarionte. Daqui a pouco eu chegava, sim, o que é que significa célula eucarionte? Pronto, acabou. Acabou a aula, todo mundo já ficava todo confuso. Como assim, professora? Essa eu tenho que falar, não? Eu, não, meu filho. Como é que eu estou falando um termo, você não está entendendo, não já me questionando? Claro que eu já fui assim. Mas a gente é ensinado na nossa educação a não questionar. E aí vem a questão da formação de analfabetos funcionais. Dentro do Brasil, surgiu o Enem com essa proposta. A gente existe linguagem, suas tecnologias, humanos, suas tecnologias, e essas questões mais contextualizadas para combater o analfabetismo funcional, sabe? Para fazer com que o estudante consiga compreender o que está escrito e não só isso, mas consiga se expressar com qualidade. E aí entra a redação, entra o meu papel. Então, assim, vejam que esse desafio é gigantesco. E as consequências, eu quero que vocês entendam além, sabe? Quero que vocês entendam que são consequências psicológicas, consequências sociais. A gente costuma ver muita tomografia. Gente, a tomografia de uma pessoa analfabeta e de uma pessoa que tem pelo menos o ensino médio é completamente diferente. Assim, lá na faixa dos 40, 48, o cérebro da pessoa analfabeta é completamente atrofiado, sabe? E mesmo que essa pessoa mantenha um corpo perfeito, uma alimentação maravilhosa, a saúde dela, ao final da vida, psicológica não existe. Porque ter um cérebro atrofiado significa que você não consegue utilizá-lo com complexidade. Você não consegue ligar um neurônio a vários outros neurônios. Você não consegue ter essa prática neural. E aí a gente vai ver as consequências a futuro. Então, fica aí, primeiramente, esse alerta, porque eu lembro muito bem, particularmente, quando eu ouvi falar sobre analfabetismo, eu não conseguia compreender toda essa complexidade, sabe? Que você afeta uma pessoa que não consegue se comunicar, que não consegue se relacionar, sabe? Que tem dificuldade de expressão, agressividade e, costumeiramente, também desenvolvem patologias psicológicas, justamente porque eles não conseguem se expressar e aí imprimem isso entre si, vamos dizer assim, e aí, como consequência, patologia psicológica, sabe?
transtorno de personalidade. É uma galera que, por ser normalmente mais carente, sofreu abuso, tanto psicológico quanto físico, sexual. Não conseguem exprimir isso, internalizam de uma maneira que até esquece. Sabe? Se você perguntar, a pessoa não sabe. Aí, daqui a pouco, tá com um braço que não mexe, uma perna que não mexe. Aí você vai na tomo, faz a ressonância, faz o ESG, a perna perfeita, o braço perfeito. Mas tem uma patologia psicológica. A mão era a mão que ele tentou empurrar pai uma vez e não conseguiu. E aí conseguiu, psicologicamente, inutilizando aquela mão, não sentindo ela, converter isso para uma doença. Não só isso, mas fora os comportamentos patossexuais, que é o mais comum. Comportamentos patológicos sexuais, porque não consegue se exprimir, e aí, normalmente, quando chega lá, estou usando o exemplo do IMIP, tá? No centro de psiquiátrico do IMIP, já abusou sexualmente de criança, a situação já chegou no máximo do máximo do extremo, sabe? E tudo isso por causa de saber ler. E a gente simplifica a alfabetização em um termo saber ler muito injusto, sabe? Eu acho que não sintetiza o quão importante é a alfabetização, sabe? Mas vamos seguindo. Então, eu fiz essa contextualização aqui gigantesca, mas a gente prossegue. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema, os textos motivadores, né? Na verdade, esse primeiro aqui mesmo é dividido em dois, tá bom? Aí depois a gente tem um mais de imagem e outro de texto. Ao final, a gente vai conversar um pouquinho sobre. é, Vai conversar um pouquinho sobre uma redação que eu trouxe, é uma redação bem interessante, de boa qualidade, para a gente ver a nota, tá bom? Então, o comecinho, primeiro vamos ver a fonte. A fonte é a Futura.org, alfabetização por Inês Micali. Inês Micali, ótima pesquisadora. Vamos lá. No Brasil, 7% da população com 15 anos ou mais é considerada analfabeta, de acordo com a PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, de 2017, o que representa 11,5 milhões de pessoas. Deixa eu abrir rapidinho. Lucas, pode perguntar, não? Professor, nesse texto aí como se diz, é um site, né? Eu tenho É, dificuldade para associar e colocar no texto, sabe? Se serve de alguma coisa, não sei. depende, vê. Os textos motivadores do Enem mesmo, não pode colocar na redação, tá? A gente não pode reaproveitá-los. Inclusive, a gente recebe uma capacitação para até enrolês, que rolava antigamente. Se eu digo que 7% da população é considerada analfabeta, a gente diz que apenas 93% é considerada alfabetizada. Então, assim, a gente já recebe até as instruções de como vocês podem enrolar a gente. E se você copia o texto motivador, se você copia uma área de conhecimento do texto motivador, o que acaba acontecendo é que a gente não pode pontuar mais do que 80 pontos, sabe? Mais do que 80 a gente não pode. Depois eu te mando até o manual. Tem um manual da Competência 2 que saiu, que agora ele regulariza. Utilização de texto motivador não sai de 80 pontos. Não sai no nível 2 que a gente chama. Nível 2 80 pontos. Mas digamos que não. Você pegou esse texto motivador e lembrou dele no dia do Enem. E ele não estava lá no Enem. Aí como vai utilizar? Quase sempre a gente vai pegar não a fonte em específico. Essa fonte aqui é importante para a gente entender o que essa matéria quer. Vocês vão ver, por exemplo, que o terceiro texto motivador eu peguei no Ministério da Educação. E ele é um texto bem tendencioso, sabe, para babar o governo. Aqui não. A Futura. Futura é uma empresa jornalística. Então vai ter um viés jornalístico mais imparcial, diferente do texto 3, sabe? Aí, por isso que eu leio a fonte. Mas se você quisesse utilizar esse dado estatístico, seria a fonte mesmo da pesquisa, que aqui foi o PNAD, e o ano, de 2017. Tá? Ficou claro? Eu não sei se eu devaguei demais. Pronto, tá bom. Então, vejam. Seguindo, né? Eu trouxe esses dados aí. Vamos lá.
Além disso, 34% das crianças brasileiras chegam no final do terceiro ano sem ler ou escrever adequadamente, de acordo com dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, o ANA. A alfabetização é um pilar fundamental ao longo da vida para o desenvolvimento pleno das crianças. A alfabetização com qualidade é um direito de todas elas. Pessoas que têm um nível insuficiente de alfabetização ficam à margem da sociedade, possuem menos oportunidades. Ó, eu tô falando assim errado, porque eu tô com retorno, tô ouvindo o que eu tô falando. É péssimo. Mas só me desculpa. Então, vamos lá. Oportunidades profissionais ou pessoais e não têm acesso a seus direitos. O analfabetismo exclui uma parcela da população do acesso às informações mais básicas. Então, aí vem uma entrevista, assim, é bem curta, né, com a Inês. Aí ele fala, podemos dizer que as taxas de analfabetismo ainda são altas no país? A Inês fala, são bastante altas, sim, infelizmente. Dados do Índice de Alfabetismo Funcional, de 2018, o INAF, mostram que tivemos uma redução no índice de alfabetismo no Brasil. Mas estudos mostram que a redução acontece mais na faixa de etária de pessoas mais idosas. Gente, isso aqui é uma regra, peraí, que eu queria até chamar a atenção. É muito comum, após, assim, seus 40 anos, as pessoas voltarem à leitura. Só que, embora os danos comunicativos possam ser refeitos, normalmente os danos psicológicos e sociais não conseguem ser, assim, melhorados, tá? É importante a gente lembrar que o cérebro da gente, de uma criança, a criança nasce com o dobro de neurônios necessários. E aí, a partir dos seus 3 anos, ela começa um processo de morte celular neuronal controlada. Essa morte celular ocorre até os 25 anos. Na verdade, ocorre mesmo até os 12, 15. E após essa morte neuronal, a gente começa um processo de mielinização dos neurônios. Então, a gente tem essa educação um pouco mais antes, um pouco mais novos, porque a gente vai aprender com muita facilidade, por isso que é importante você pegar crianças mais novas e colocar elas para conhecerem outras línguas, porque a morte neuronal controlada vai levar a pessoa a o seu número futuro de neurônios. E isso depende de quantas conexões ela fez. Se ela fez poucas conexões, muitos neurônios vão ser mortos nessa história de morte neuronal controlada. E não só isso, mas a mielinização, ou seja, o amadurecimento cerebral, é isso que a gente costuma dizer, vocês devem lembrar. A gente, quando tem uns 18, 17 anos, tem raiva de tudo, responde com muita emoção às questões, mas quando vai chegando na casa dos 20, quando você chegar na idade dos 25, vocês vão perceber que a gente vai ficando um pouco mais calmo, mais tranquilo. Algumas pessoas que eram muito revoltadas assim vão ficando muito de boas. Justamente porque o processo neuronal, né, a mielinização cerebral, ela é um processo muito importante para controle de emoções, para a captação das mensagens. E aí, tem pessoas que, se não tiveram um bom desenvolvimento neuronal, elas nunca conseguem fazer a maturação cerebral, sabe? Nunca. É um processo que deveria acabar aos 25 anos, mas ele fica lá e não acaba. Até no máximo 50. A nossa faixa máxima é 50 anos. Inclusive, tem até estudos que utilizam atores de Hollywood que casaram aos 50 anos e perceberam que eles, na verdade, estavam agora cumprindo o processo de mielinização. É muito comum, né? E aí, só contextualizando tudo, então vejam, a taxa de analfabetismo vem caindo muito nas menores faixas etárias, nas maiores, desculpem, nos idosos. Após reduzirem a sua carga de trabalho, após perceberem que a maioria das fontes de lazer necessitam da leitura, tá? Filmes legendados, comunicação via WhatsApp, redes sociais, essas pessoas voltam ao processo de educação. Mas os danos psicológicos e sociais, e principalmente neuronais, não podem ser refeitos. Tá? Então, só relembrando, isso é um processo natural. Isso tem no livro, se vocês quiserem um dia citar, o nome do livro é O Cérebro, Biografia. Só para retomar, Pedro perguntou, a gente vai ter ali mais ou menos até os 3 anos uma grande multiplicação neuronal, a gente nasce com quase o dobro de autores. O cérebro, ai, vou procurar aqui. Mas
E pior que eu adoro ele. Não sei como é que eu esqueci. Mas então, ele fala que a gente nasce com esse dobro de células neuronais. E após isso, lá para casa dos 14, 15, a gente vai matando todas essas células neuronais. Até que no final, a gente vai sofrer esse processo de maturação que pode nunca ocorrer, tá? Deixa eu ver. Inclusive, tem o. Ele tem no Google Livros, né? No Play Livros. E vocês podem pegar um pedação assim para começar a leitura. Caso vocês se interessem, eu mando para lá no grupo. Achei. Ah, tá na promoção, inclusive. David Eagleman. Deixa eu botar aqui. Mando lá no grupo. Eu adoro esse livro. Ele é muito bom. Sabe, ele. Nossa, eu sou apaixonada por ele. Ele fez apaixonar real pela Neuro. Eagleman. Eu mando lá no grupo para vocês. E aí ele fala esse processo pra gente que é bem interessante, de maturação neuronal. E também fala sobre a influência da alfabetização. Tá? É muito importante. Bem, seguindo, ela fala pra gente, ó, cerca de 13% dos que concluíram o ensino médio são analfabetos funcionais. No ensino superior, esse índice é de 4%. Gente, olha que absurdo. Vamos seguir. Temos uma falha muito grande no processo de alfabetização. Há muitos anos, temos várias propostas e programas para superar essa falha, mas ainda não chegamos lá. A gente precisa olhar para o jovem de 15 anos que é analfabeto funcional e deveria estar dentro da escola. Temos que ver o que aconteceu com ele e o porquê de ter abandonado ou saído da escola. Muitas vezes ele abandona a escola porque não consegue acompanhar os anos sequenciais, principalmente no sexto ano, que muda o sistema de ensino. Mais de 50% dos alunos do terceiro ano têm nível insuficiente em leitura e matemática, de acordo com os dados do INEP. As crianças não chegam onde elas deveriam chegar. Isso gera um aumento de índice de distorção, idade, série, reprovação, abandono e também impacta na renda. Afinal, quanto maior o nível de escolaridade, maior a renda da pessoa. A futura perguntou: qual a diferença entre uma pessoa analfabeta funcional e uma analfabeta? Isso aqui é muito importante. Veja a definição da Inês Micalo para a gente. O analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue ler e juntar as palavras, mas não consegue ter um nível de compreensão e uso da língua de um modo mais aprofundado. A capacidade de comunicação é bastante reduzida. Ele tem fragilidade em relação à língua. A alfabetização é muito importante para dar liberdade e autonomia para as pessoas. Veja que interessante. Acho isso muito massa. Assim, interessante, tá? Massa de legal, não. É importante frisar que o analfabeto funcional domina o código, ou seja, ele junta letras, junta palavras, mas não tem um aprofundamento do uso dessa propriedade que ele adquiriu. Ele precisaria ler, escrever e usar mais isso para ser uma pessoa alfabetizada. Bem, seguimos. Texto Então, motivado 2. Oi? Pode falar, Pedro. o analfabetismo funcional é quando, por exemplo, eu não sei interpretar um texto básico de história ou não sei interpretar um texto básico de português. Vê, Pedro. Eu concordo até o termo básico. Eu acho que o analfabeto funcional se amplifica um pouco mais. Existem níveis, obviamente. Mas, sim, de maneira geral, sim. Não só um texto básico de história. É aquele estudante que ele não consegue. Acontece muito comigo. Eu peço para fazer uma redação e ele não consegue. Ele não faz. Não faz, não faz, não faz, não faz. Aí eu faço uma videochamada com o menino, dou todas as dicas e não sai. Porque ele não sabe se expressar, ele não sabe utilizar a língua para aquilo. É também aquele estudante que você vê que ele se comunica muito mais com gírias, porque não por uma opção, não para ser legal, em situações até sociais inadequadas. Mas ele não consegue dominar a língua o suficiente para utilizar as línguas em devidas situações. Tudo isso Então, é um conjunto. Oi, Pedro. então o poder argumentativo desse cara é muito baixo. Com certeza. Não, não só argumentativo, mas assim, como você falou, interpretação. A argumentação também requer interpretação. Para eu conseguir argumentar, eu preciso pegar uma mensagem e ter minha opinião própria sobre aquilo. E isso não ocorre, sabe?
Por isso que o Enem tem essa estrutura. O Enem veio com a proposta justamente de combater o analfabetismo funcional, né? O antigo ensino que era menos contextualizado ainda. O antigo ensino que era baseado apenas em decorar dados de história, decorar fórmulas de física, e as perguntas eram muito claras, muito sintéticas, então você não sabia nem, não precisava nem saber ler com qualidade, sabe? E aí é interessante sempre pontuar dentro da redação de vocês como o Enem tenta quebrar essa questão, sabe? Então, professora, o analfabetismo funcional é mais fácil de combater do que o analfabetismo normal, tipo, aquele cara que não sabe falar o básico do português. Mais ou menos. Porque o analfabeto é aquele cara que ele fala, "Eu não sei ler, eu não sei escrever." E é mais fácil para a gente fazer a interpretação do que ele tem e resolver. É muito difícil você perguntar, por exemplo, para alguém que você pede para ela ler, você pede para escrever, ela escreve o nome dela, escreve coisas básicas, mas não lê, como o livro falou, não lê, não consegue escrever, não faz uso dessa prática, e quando a gente vai perceber, o problema já está muito grande, sabe? Aquele amigo da gente saiu muito cedo da escola, e ele sabe ler, ele sabe escrever, fez o sexto ano, mas reprovou logo no sexto e logo no sétimo. Percebeu não, mas a escola percebeu que mesmo sabendo ler, ele não tinha capacidade ainda de progredir ao ensino médio, ou de repetir, precisava repetir uma sala. É muito comum, porque aquela pessoa, naquele momento, é analfabeto funcional. Mas é como eu falei antes, é um comportamento. Para resolver o analfabeto, eu preciso ensinar ele a ler e escrever. Para resolver o analfabeto funcional, eu preciso fazer com que ele entenda que a leitura e a escrita tem que ser prática do dia a dia dele. E não é, algo a ser utilizado quando a escola manda, entendeu? Ou quando as situações pedem. Ler por ler. O analfabeto funcional não vai entender qual a importância de um livro. Para que ler? Não muda nada. É só uma historinha. Ele pode assistir um livro, pode assistir um filme. Entende? São essas questões que mudam o analfabeto funcional para o analfabeto. Aquele cara não domina o código. Esse aqui ele domina o código, mas não entende a utilidade. E aí vai ter todos os comprometimentos psicológicos e sociais iguais ao do alfabeto. Analfabeto. Entendeu? Pronto. O Entendi. texto, entendeu? Ah. O texto motivador 2 ele vem da Infográficos, da Gazeta do Povo. Então, é um texto que, de fato, infográfico, você já pensa que é um tipo de comunicação apenas visual. E ele traz uma imagem bem grande para a gente, mas traz um textinho aí contextualizando. Ele fala quantos analfabetos o Brasil tem. A taxa de analfabetização mais atual no Brasil foi feita pelo IBGE em junho de 2019, na última pesquisa no PNAD. Né? Professora, ó, o Lucas tá com uma dúvida aí, ó. Eita, pode falar, Lucas, desculpa, amor, não vi. Sobre a questão da evasão escolar, professora. Se tivesse educação financeira como base nacional, aí teria menos? Como seria isso? Se tivesse educação como, eu só cortou a parte, Educação financeira. imaginei que era isso que você ia falar mesmo. É, vê, eu acredito que seria uma possível solução, sabe? Aí a gente toca em outro ponto. Beleza, temos escola, mas a escola não educa. Acho que isso é um ponto importante. A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação sexual. A grade americana, você já deve ter visto, por exemplo, em Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris é uma realidade bem interessante. Eles têm aula de culinária, eles têm aula de apostas. É, conseguir jogar dinheiro no. Ai, meu Deus, esqueci o termo. Trader, né? O trading. Então, ele consegue ter educação de trader, ele consegue ter educação de biologia, história, tudo isso normal. Ele consegue ter educação financeira, ele consegue ter educação sexual. Então, a escola está ali para formar o indivíduo. Ele conhece da Constituição, ele conhece de como tirar documento, ele conhece tudo. Não é feita a gente que não sai da escola sem saber nada, absolutamente nada. O rumo normal da vida de ser humano, casar, nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. Eu não sei nem como é que casa. Eu saio da escola sem saber como casar. Como é que se casa? Aí chega lá no canto, a gente não tem uma escola que forma as pessoas. E possivelmente seria uma causa, Lucas. O analfabeto funcional não é só aquele cara que
não teve interesse, mas que não foi cativado. E é muito comum você não ser cativado quando você tem as mesmas matérias durante vários anos, repetidamente, mas você não consegue compreender que a sua dificuldade de interpretar aquilo existe. Afinal, você já viu a coisa tantas e tantas e tantas vezes que você decorou, sabe? Tanto é que se justifica a necessidade de 4% das pessoas estarem já no ensino superior. E tem até uma frase do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho argumenta que são 80% de estudantes de ensino superior que são analfabetos funcionais. Ele fala muito sobre essa questão do termo desconhecido. A questão de que aceita o termo desconhecido, que não questiona o que acontece ao seu redor, não pergunta por quê a tudo. E me incluo nisso. Muitas vezes, a gente pede um exame e eu não sei nem por que eu tô pedindo. Não pesquisei, não parei para isso. A gente faz meio que robotizado. Ô, professora, Mas eu acho. Oi, Pedro. além disso, às vezes tem raiva que pergunta por quê, tá ligado? Tem muita Eu, gente com que. certeza. Porque, tipo, do mesmo jeito que o aluno. Isso é a minha visão. Eu vou abrir um pouquinho mais. Eu concordo com a linha psicológica e filosófica do Olavo de Carvalho. Eu acho que até enquanto existe um professor analfabeto, vai existir um estudante analfabeto. Não tem como eu ser uma pessoa formada, mas que não aceita os porquês do meu aluno e acreditar que eu possa fazer meus estudantes não serem analfabetos funcionais através de mim, sabe? Se uma pessoa me pergunta por quê, é aquela história, meu amor, eu não sei, mas a gente vamos pesquisar junto, sabe? Eu vou preparar a aula agora, a gente vai pesquisar, justamente para cativar essa prática de por quê, de questionar as coisas ao seu redor, de entender tudo o que acontece com você. E aí eu concordo super, sabe? Às vezes eu vejo, às vezes não. Eu decorei coisas no meu Fundamental 2 que depois, quando eu passei para o médio, quando eu passei para a faculdade, são difíceis de desconstruir, porque a pessoa me deu uma informação completamente inadequada de uma pergunta que eu tive, uma dúvida que eu tive, e isso também, né, a cabeça se encaixa com o analfabeto funcional. Responde uma coisa que tem que saber, não tem domínio, e também não assume que não tem domínio. Todos nós não temos domínio de alguma coisa. E cabe a gente estar sempre nesse processo de educação e de questionamento. Aí, é como você falou também, às vezes nem o professor vai topar aquele tipo de comportamento. É isto. Vamos seguir aqui, então. Qualquer dúvida, falei, viu? Desculpa, é que eu fico olhando aqui no tablet, aí não olho para a tela, mas vou olhar para a tela mais. E aí, seguindo, né? O infográfico, ele traz essa informação aí para a gente. Ele fala que no mundo, mais de 750 milhões de pessoas permanecem nessa situação. Sempre quando tiver, assim, no mundo, o dado é da OMS, tá? Sempre. E a OMS atualiza todo ano os dados, tá? Que é a WHO, né? Então, sempre que vocês virem um dado assim no mundo, sem fonte sem ano, é porque, em tese, a fonte é do mesmo ano da pesquisa, aqui eu acredito que seja 2019, né, porque é a matéria, e a fonte é a OMS. Inclusive, essas fontes podem ser pesquisadas o tempo inteiro. A OMS tem um banco online que ela atualiza todo ano com essas informações gerais, tá? Então, vamos lá. Uma fotinha aqui bonitinha pra gente, falando que a meta para 2015 era de 6,5 estudantes em situação de analfabetismo. E aí a gente está em 2018 com 6,8, né? 7% foi alcançado em 2017, então, assim, Ô, complicado. professora, Foi bom. então, tem esse negócio do analfabetismo que a escola não incentiva e tal, mas também tem a pessoa, por exemplo, eu sei que, né, acho que a maioria dos casos, por exemplo, eu estudei em escola pública por alguns meses, não chega a ser um ano porque eu não mudei, mas eu estudei. Foi terrível, foi a pior escola que eu já estudei na minha vida. Enfim. Tá meio longe, amor, do Oi? microfone. Ah, pronto. Tá meio longe do microfone. Tá, desculpa. Então, tem gente, no quinto ano, tinha pessoas com 24 anos de idade. Sim. Né? E esse cara, no final do ano, foi embora. Abandonou a escola. Tipo, e eu não acho que é porque eu acredito que eles não aguentavam mais. E todo dia na escola, assim, sem ver nada de bom, tipo, um futuro pra ele. Sabe, você entendendo? E esse cara
e normalmente vai virar um analfabeto, tanto funcional, tanto normal. Tá me entendendo? Tô entendendo? Não, eu concordo que é uma questão multilateral, né? É uma questão de. Deixa eu fazer uma coisa. Eu não tô dizendo que a escola não tem responsabilidade, não. Tem sim. Tanto que, tanto que eu acho que é a principal. Porque quando uma pessoa, a professora, fala que era cor de Calvão, ou Dom Pedro I descobriu o Brasil, eu entendo o cara abandonar a escola, tá entendeu? Demais, assim, particularmente eu acho que sim é uma questão multilateral, tá? E aí é questão de família, é questão de escola, né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele é analfabeto, e assim, uma pessoa difícil de comunicação, tio não, tá? Ele era marido da minha mãe. E aí eu falava pra minha mãe ligava pra mim gritando, ai meu Deus, rolou isso, rolou aquilo. Diz, minha filha, entenda, você não pode discutir com um analfabeto. Ele não vai entender nada que você está falando. Ele vai sempre responder com violência, com agressividade. Essa é a resposta padrão dele. Ou você coloca ele na escola e aí tenta fazer com que ele tenha uma habilidade de comunicação, ou você aceita, sabe? E no caso dele, ele se tornou analfabeto porque o pai dele falou, não, eu sou analfabeto e meus filhos não vão estudar, não. E pronto. Então é uma questão super multilateral, não tem a ver com família, tem a ver com a escola, tem a ver com o indivíduo, com certeza com o indivíduo. Também com a comunidade, né? Eu morava no Alto da Conquista, não sei se vocês conhecem, mas é uma região lá uma zona rural de Olinda, que as pessoas têm muita dificuldade de comunicação, a maioria são analfabetas e tal. Então, é algo meio que já cultural. E eu lembro que eu falava inglês, eu gostava, sempre gostei de inglês, me interessava muito por dominar outras línguas. Hoje eu tô tentando aprender umas três sozinha. E por causa disso, se eu andasse na rua, eles ficavam, tipo, e eu nem conhecia as pessoas. Hoje eu conheço, mas assim, eu nem saía de casa direito. E tinha gente que ficava me empurrando, tinha gente que ficava criticando, porque descobriram por uma prima minha, chegou lá, que eu falava inglês. E aí, tipo, me parava assim no meio da rua, vai, fala inglês agora, e me empurrava e me chutava. Tem a ver com a comunidade também. Aí eu passei, assim, muito tempo trancada em casa. Eu não ia comprar as coisas na rua, essas coisas, porque espalharam alguma fofoca desse nível. E eu, tipo, eu tinha 8 anos, 9 anos. Então tem a ver com a comunidade que você tá também, muitas vezes, sabe? Com certeza, demais. Que volta de intercâmbio vira um ET, eu nunca vi isso. As pessoas vão, viajam, ganham a grande chance, e aí vira um marco, é esquisito demais. A comunidade é muito importante, muito demais. É... Tanto que, bem Hum, complementando isso aí, sim, não. do seu padrasto que o pai não deixou ele estudar, eu me lembrei de uma série, aquela novela Gabriela, da Globo, passou, que é do Jorge Amado até. Tem uma cena lá que o filho dele cara, de coronel lá, ele volta na Bahia, Salvador, com um diploma, e mesmo com o diploma, o pai dele não entende, porque você foi Entendi, pra lá gastar o meu dinheiro em vez de cuidar aqui da nossa plantação. Para que você for tirar esse diploma? O que você vai usar? E o cara, tipo, argumenta com o pai, mas não tem jeito, não. O cara é tratado como um cachorro, né? Tipo, entendi. Tipo, essa é a realidade. Quando a gente vai já a afinco, infelizmente é a realidade. Bueno, vamos agora para o terceiro texto. Agora eu queria que vocês percebessem, sabe, por que a fonte é importante. A fonte é do portal MEC. Já percebam que vai ser um texto com um viés de valorização, que não é importante para a gente no nível de redação. Lembrem que na redação a gente quer problema. Eu trouxe texto para a gente ter a capacidade de perceber por que é importante olhar essa fonte, sabe? Então, texto 3: analfabetismo no país cai de 11,5 para 8,7 nos últimos 8 anos. Já começa assim.
Primeiro que o último anos, o último 8 anos, né? É um dado antigo, tá? E aí eu não encontrei mais atual do que isso. Mas percebam aí a conduta do texto. O analfabetismo de jovens e adultos vem sendo reduzido no Brasil, de 11,5 em 2004 para 8,7 em 2012, segundo o PNAD. Essa redução é ainda mais intensa no Norte e Nordeste, onde estão localizados os maiores índices de analfabetismo do país. Na faixa de 15 a 19 anos, a PNAD de 2012 registra taxa de analfabetismo de 1,2%, muito inferior à média geral, o que demonstra a efetividade das políticas em curso para a educação básica. Ao longo da última década, o Ministério da Educação construiu uma política sistêmica de enfrentamento ao analfabetismo. Gente, vejam essa política sistêmica. Vocês analisem ela. O programa Brasil Alfabetizado é uma ação do governo federal desenvolvida em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. O programa garante recursos suplementares para a formação dos alfabetizadores, aquisição de material e produção de material pedagógico, alimentação escolar e transporte dos alfabetizandos. Prevê ainda bolsas para alfabetizadores e coordenadores voluntários do programa. Então, vou comentar daqui a pouco, mas percebam, o programa tenta trazer estrutura para a alfabetização. Detalhe, ele tenta fazer isso num projeto de realfabetização, sabe? Ele tenta aumentar os recursos para quem quer trazer o estudante de volta. Prevê ainda, pronto. Entre 2008 e 2012, 6,7 milhões de jovens e adultos, ou seja, a galera que já saiu analfabeta, tá? Foram beneficiados pelo Brasil Alfabetizado, o que representou um investimento de 1,4 bilhão. É importante destacar que, para uma ação efetiva, a alfabetização deve estar integrada a uma política de educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos. Para que os estudantes tenham continuado esse processo educacional. A inclusão da educação de jovens e adultos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, foi um passo importante nesse sentido. Além disso, foi ampliado o financiamento para a abertura de novas turmas de educação de jovens e adultos, com foco nas populações do campo, quilombolas, indígenas, egressos do Brasil alfabetizado e pessoas em privação de liberdade. Então, gente, queria chamar a atenção de vocês. As poucas coisas que a gente falou aqui sobre a alfabetização, vocês até abriram o microfone, Luquinhas até pontuou, essa questão da evasão escolar e das matérias serem pouco interessantes. E aí vocês percebem que a política que existe é uma política de combater o analfabetismo, e não o analfabetismo funcional. Não só isso, mas é uma política que não tenta resolver o problema da evasão escolar e consequente analfabetismo. Ele tenta resgatar os estudantes que já saíram da escola. Não, para finalizar, não obstante, eles ainda pegam. O maior problema da educação no Brasil é divergência socioeconômica. Os estudantes estão lá estudando e os pais precisam deles financeiramente, e esse estudante para de estudar e evade a escola, torna-se analfabeto, funcional ou não, mas analfabeto. E segue para um rumo de trabalho, né, costumeiramente informal, de acordo com o que lhe serve, o que cabe a ele como estudante, né, como pessoa não formada. E aí a gente vai e pega um programa que tenta recapitalizar os estudantes e não fortalecer os estudantes que estão na educação e estão saindo. A maior déficit dos estudantes, a questão financeira, eles não tentam solucionar. E a gente fica assim se questionando de como é que esse programa vai ser efetivo, sabe? É algo que nos questiona um pouquinho, né? Bem, seguimos. Estrutura sugerida. Sugiro a vocês, na introdução, tá, trazerem em contexto um pouco mais polêmico, tá bom? Acho interessante esse questão. Pronto, voltando, né? Agora foi, voltou. Então, introduções tentam trazer questões um pouco mais polêmicas, tá? Que gerem um pouco mais de empatia. Então, série, um filme que você acha que é chamativo, uma produção nacional que você acha que fala exatamente sobre isso, uma introdução narrativa, tá? Vocês vão ter várias opções.
Testes também, nossa, várias opções. Vocês podem falar sobre a oferta de função. Podem falar sobre a BNCC, como o Lucas tinha falado para a gente, essa reestruturação da BNCC, trazer materiais mais interessantes para os estudantes, sempre vai ser algo que a gente vai buscar, sempre vai ser algo que vai fortalecer o ensino dos estudantes. Tá cortando muito, peraí, deixa eu ver o que eu faço por vocês. Pera. Eu tô percebendo que tá falando, eu tô ouvindo pelo retorno que tá com atraso, né? Deixa eu ver se agora resolve. Eu apertei aqui o cabo. Bem, então, tese, é uma Professora, cabeça de um funcional. Foi, meu amor. ano que vem vai ter o novo ensino médio, né? Pelo menos na minha escola, que vai, Sim. do primeiro ano, vai ter o novo ensino médio. Mas esse novo ensino médio é o mais do mesmo, tipo, com mais tempo de estudo, virando quase integral. Rapaz, eu sou tão contra esse novo ensino médio que não se escreve em livros. Mas, sintetizando tudo, o novo ensino médio, na verdade, ele se baseia em formação técnica, né? Vocês vão ter, os estudantes, na verdade, eles vão ter aula de manhã, opção de ensino técnico, que, pelo que eu sei, não é opcional, e a escolha das matérias. Eu sou super contra, sabe? Eu acho que um estudante de 15, 16 anos está prometendo ali que vai conseguir uma vaga logo quando ele se formar, sem avisar ele que é uma escola que é um trabalho de R$ 1.500, que vai ser sempre R$ 1.500, é muito injusto, sabe? Mas quem sabe não seja uma maneira de manter os estudantes dentro do ensino médio. Não, sim, sim, eu tô falando, tipo, é, como o Lucas falou, essas matérias eletivas teóricas não vai fugir de matemática, história, Não, não, não. É, isso mesmo. vai, Não só isso, vai né? ser o mesmo, E já entendeu? tira as que tem, né? Filosofia e sociologia foram retiradas, história e geografia é opcional agora. Então, assim, a gente já tinha pouco e agora é opcional. Complexo. Mas concordo com você. Sabe, não foi uma renovação da BNCC bem aceita. Tanto que a gente olha para as escolas particulares e elas não aceitaram. Foi só a escola pública que aceitou a nova BNCC. Isso aí. Minha escola, por exemplo, ela vai ter um aprofundamento à tarde, entendeu? Vai ter, tipo assim, as pessoas vão escolher as matérias e o povo vai receber mais matérias à tarde, em vez de ser outras. Por exemplo, meus amigos que não estão muito ligando para Enem, não julgo eles, não estou nem aí. Sim, Eles gostam da parte que vão para a educação física, eles vão para a parte que gostam mais de uma coisa mais leve, entre aspas, do que sim, teórica. sim. Eu também, eu gosto, eu gosto, mas a gente tem que aguentar, né? Aí, mas esse povo, esse pessoal aí não vai curtir, sim, claro, caso, né? Esse pessoal que tem essa mesma linha de raciocínio, eles não vão querer se aprofundar, eles vão estar lá por obrigação, né? Tipo, Não, concordo, Tó. E sabe o que eu acho pior ainda? É, é que você oferta para um estudante, eu vou ser muito honesta, eu me ofertassem um ensino técnico, que com 3 anos eu estaria trabalhando, ganhando R$ 1.500, uma cabecinha que eu tinha naquela época, eu não ia querer saber nunca de ensino superior, de faculdade, de fazer pré-veste, nunca, nunca, nunca. Por que quer queira que não, a gente quer impacto na nossa renda. Mas o estudante de ensino médio, para ele, tudo, muito pouco é muito grande, né? Eu imagino se eu fico falando assim, nossa, minha renda é tal, mas quando eu era mais nova, se eu chutasse que minha renda era tal, eu estaria louca, eu estaria gastando tudo com um chiclete, besteira. Então você promete a um estudante que não conhece que o mundo, não conhece que uma hora ele vai ter que alugar a própria casa, ou comprar a própria casa, comprar o próprio imóvel, né? E fala aí que R$ 1.500 é maravilhoso, é o mundo. E aí você, na minha cabeça, volta a segregar. Porque agora, literalmente, estudantes de escola pública saem com um curso técnico e estudantes de escola particular vão estudar todas as matérias do Enem e se preparar para o pré-vestibular. Agora é oficial. Sabe da escola particular? Em ensino superior. Sabe? Isso é da escola pública, formada em técnico, vai ser lá a mão de obra barata.
sabe? Essa é a minha maior revolta, assim, mandatoriamente. Eu odeio novo ensino médio, gente. Eu sou muito contra. Desculpa. Eu também acho. Eu acho, concordo com o Stefano. É tipo aquele meme do Rick and Morty, né? Adulto com salário mínimo. O cara é todo lascado, com todo sujo. Aí, adolescente com salário mínimo. Na cobertura com isso na mão. É Demais. exatamente. Exato. E assim, também tem outro fator importante, né? Hoje em dia, as pessoas estão se acostumando a ficarem muito tempo na casa dos seus pais, na casa das suas mães. Então, quando o impacto chegar de que R$ 1.500 não sustentam uma casa, já vai ser tarde demais. Já vai ser muito difícil realocar esse estudante para uma nova educação em ensino superior, para buscar uma renda melhor, sabe? Não sustenta uma família. Esse período que está acontecendo os novos casos de gravidez precoce, ensino médio e tal. Demais. Aí a gente se choca e fica puto. É a nossa realidade. Bem, nossas teses, né, para esse tema, vêm com o analfabetismo funcional, a reestruturação, mais uma vez, da BNCC. Quando a gente fala de BNCC, a gente fala justamente disso, do novo ensino médio, que essa reestruturação foi péssima, né, sem ablação do ensino particular, então passa a gente uma ideia de negócio mal feito mesmo. Você pode fazer uma tese também falando sobre como você acha que o conhecimento em outros países, o ensino médio, o ensino fundamental, se compara com o Brasil, sabe? Principalmente nos Estados Unidos, como eles são formados de fato. É uma formação para que o estudante saia, do ensino médio sabendo se portar no mundo adulto, diferentemente da escola, que a gente sabe fazer matrizes, mas a gente não sabe investir, a gente não sabe cozinhar, a gente não sabe nada. Enquanto no ensino dos Estados Unidos, eles sabem fazer o básico de sustentação, culinária, educação financeira, custos gerais, burocracias, bem justo, né? Pode falar também do processo de vestibular, né? Falar pontos positivos e negativos. A gente tem pontos positivos, o Enem ser uma estrutura que tenta barrar esse ensino analfabeto funcional. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que todo o seu esforço durante todos os anos de ensino são inúteis. Eu gosto muito do sistema lá do Japão. Lá no Japão, normalmente, as suas notas já do ensino fundamental 1 definem para qual escola você vai no ensino fundamental 2. E as melhores notas vão para as melhores escolas. E aí, no ensino fundamental 2, seu conjunto de notas define sua escola do ensino médio. E aí, no ensino médio, os estudantes com as melhores notas, normalmente, passam direto na pressão vestibular. Caso você seja um estudante que não seja esse excepcional todo, você vai e faz pré-vestibulação, né? Então, a gente também não valoriza a educação. Suas notas não servem de nada. Tá? Você já deve ter percebido, sua ficha de que você pega, e independente da média que você teve, se você reprovou, se você não reprovou, você vai conseguir o mesmo emprego que outra pessoa, que foi excepcional no ensino médio, mas que não fez ensino superior. Então, a gente também tem um processo de vestibular, e não só isso, mas é uma valorização do ensino médio ridículo, né? Existe pouca importância, que é o que eu estava falando agora, pouca importância da educação para empregos de base. Até os empregos de base, pronto, se eu quiser trabalhar no shopping, não independe se eu tenho formação, não, depende se eu fiz formação complementar. Se eu fiz o inglês da vida, se eu sei fazer computação, e essas coisas a escola não anda oferecendo. Então, de fato, é meio inútil. Além disso, a relação da educação com a tecnologia, né, educação nacional, a gente sempre pode utilizar isso como tese. Então, várias teses aí para vocês escolherem. Tá? Algumas áreas de conhecimento. Gilberto Freire, né, um sociólogo recifense, um pouco conflituoso, mas ele fala que o saber sem um fim social é a maior das futilidades. Concordo. O artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então veja, direitos humanos, diz que todo indivíduo tem direito à educação. E o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos. Outra área de conhecimento, Voltaire diz para a gente que educar mal um homem é dissipar capitais e preparar dores e perdas à sociedade. Darcy Ribeiro, gente, é um dos sociólogos que eu mais adoro. Acho que para a redação é meu preferido, sabe? Darcy Ribeiro é um sociólogo nacional, que ele estudou educação brasileira, ele queria resolver o problema da educação brasileira.
E ele chegou à conclusão, ao final, que não tem como solucionar o problema da educação brasileira, porque o que ocorre, na verdade, é um projeto para tentar defasar a educação e tornar as pessoas que eram pobres nos seus cantinhos maravilhosos de educação de base, é, tentando excluir elas ao máximo, tornando elas analfabetas funcionais, defasando a educação, mesmo direcionando dinheiro, fazendo propostas infundadas, feitas que a gente acabou de ler do texto 3. Você coloca mais pagamento para pedagogos que consigam alocar estudantes, jovens e adultos, né? Pessoas que já se formaram, que deveriam já ter se formado, para a alfabetização. Mas você não paga mais para a professora lá da escolinha que está com 30 alunos insuportáveis, tentando ensinar os meninos a ler e a escrever. Você paga mais para quem tenta realocar, ou seja, até os programas que existem são infundados. São programas que não atuam na cerne do problema, na raiz do problema. E Darcy Ribeiro conclui que o que, na verdade, existe é um projeto de defasagem da educação, presidido, né, pelas grandes empresas, afinal, para que educar a população seja um tirar a gente daqui. Sabe? Acho essa citação muito ampla, muito aplicável, já mostrei para vocês, eu acredito. E aí, lembrem de Darcy Ribeiro sempre. Outro ponto interessante é que a educação é tão importante para controlar as pessoas, a instituição tem tanto medo, que na Idade Média o letramento, né, a habilidade de leitura, era impossível caso você não tivesse uma vida eclesiástica. Né? Era uma regalia destinada apenas às pessoas que se dedicavam à vida eclesiástica. Então, lembrei aí que a Igreja Católica Apostólica Romana ascende visualizando a queda de Roma, especificamente, aprende com isso, vê que os grandes filósofos ocuparam locais institucionais, né, de controle, de administração, e para eles era muito mais interessante que o controle ficasse entre eles, a galera da igreja. Então, você só vai educar, só vai ensinar a ler as pessoas voltadas para a igreja. Isso é um costume que ficou tão impregnado que, após o iluminismo, eles abriram um pouco mais, criaram escolas de cunho religioso. Se for para ensinar, quem vai ensinar somos nós, de acordo com o que nós queremos. E, até hoje, nós temos escolas de cunho católico, de cunho evangélico, né? Sofreu uma pequena alteração, uma pequena alteração, mas com o cunho de sempre controlar. A educação precisa ser controlada. Em 1930, Getúlio Vargas permitiu a instalação das escolas públicas nacionais. Então, vejam, o ensino público no Brasil não tem nem 100 anos, sabe? Foucault, com certeza, Foucault e o biopoder. Foucault, ele diz pra gente, né, que só que tá cortando de novo. Agora foi. Foucault diz pra gente que o biopoder, né, que as relações dependem de conhecimento. De quem conhece, controla. Né? E as relações sociais são sempre de controle baseadas no biopoder. Traduz o biopoder com conhecimento sempre. Alguns dados estatísticos. Segundo dados da Prova Brasil, acho muito interessante, eles dizem para a gente que os estudantes do nono ano de escolas particulares têm níveis maiores do que os estudantes do terceiro ano de ensino médio de escola pública, em matemática e português. Ridículo. Sabe? Ridículo, ridículo, ridículo. Outro dado importante é que Olavo de Carvalho declara que cerca de 80% dos indivíduos que se formam no ensino superior para ele são analfabetos funcionais, numa pesquisa que ele fez. Aí ele foi contra uma espectadora, né, que falou que era apenas 1% desse dado, mas ele tem um artigo científico para provar. Então, cada um vê a analfabetismo funcional de maneira diferente. Isso aí foi na Brasil Conference, que rolou em Harvard, e foi uma fofoca, assim, gigantesca no mundo acadêmico. E importante é o que a gente tinha falado, né? Quando os pais têm nível superior, até 75% dos seus filhos são alfabetizados plenos. Porque vão estar lá, leia, viaje, línguas e cursos, e vão complementar a educação desses estudantes de uma maneira que hoje o ensino básico não faz. Stephanie falou por experiência própria também, eu acho. Meu ensino médio inteiro não tinha aulas de filosofia. Exatamente. E assim, quando tem uma aula, né, em inglês, gente,
Existe alterações neuronais. Eu vou mandar para vocês depois desse vídeo. A BBC News postou. Existem alterações neuronais de pessoas bilíngues em relação às pessoas que só falam uma língua absurdas. E aí a gente tem inglês, mas é uma formação péssima, sabe? Com professores que não conseguem encarar que aquilo deve ser uma aula de inglês. E com a mesma carga horária, às vezes, tudo bem, nem sempre, mas de um cursinho. E eles não conseguem fazer isso. E não têm interesse em fazer. E o Oi, Bruno. pior de tudo é que eu acho que, por exemplo, eu tive inglês só pela minha vida toda. Eu sei falar inglês por cursinho, tipo, e olha que eu não sei falar muito bem, tá entendendo? Com É certeza. por cursinho, porque inglês na minha escola, na escola em geral, é insuportável. Os caras só focam em gramática, só focam. O Exatamente. speaking é, tipo, nulo, quase nulo. O pouco que eu tento falar com a professora, ela, ou ela para pra dar aula, que ela tem que dar aula, ou o povo ao redor fica chiando, entendeu? Sim, sim. Concordo. Acho que assim, é, é questão dos dois lados, mas assim, formação bilíngue é o básico. E nem o básico o Brasil ainda conseguiu fazer, sabe? Sim. Aos moldes do gênero, é a redação exemplo que eu trouxe para vocês verem, muito boa. Título. É raro trazer redação com título aqui, mas essa tinha. Vocês podem utilizar título, tá? Ele fica centralizado na linha da redação. Você pode pular uma linha e começar, ou só começar na linha posterior. Mais importante que o título, se vocês forem utilizar, seria sempre assim, remetendo-se a uma área de conhecimento que vai aparecer no texto, tá bom? Então, introdução do estudante. Na Grécia Antiga, durante o período homérico, as comunidades chamadas gênios representavam um modelo estrutural ideológico de convivência em grupo ideal, pois havia entre os povos uma consciência coletiva geradora de uma perfeita unidade social. Nelas, os cidadãos sempre buscavam conhecimento e o expressavam por meio da escrita, pintura e escultura. Então, vejam, introdução tradicional com três períodos. O primeiro período vem até aqui, traz a área de conhecimento. O segundo vem até aqui, explica a área de conhecimento e associa com o tema. E agora ele vai introduzir, de fato, o tema com a tese. Lembrem que a tese tem aquele modelo tradicional. Conectivo, mais verbo, mais ideia do D1, mais ideia do D2 e tema. O tema pode entrar meio que no meio de cada um deles. Então, a gente vai deixar aqui embaixo. Então, entretanto, nosso conectivo evidencia-se hoje nosso verbo de necessidade, para falar que é necessário discutir sobre aquilo, evidencia-se o retrocesso dessa realidade, já que a problemática do analfabetismo funcional, tema, persiste intrinsecamente ligada pelo fato do Brasil, seja por uma questão financeira, seja pelo desinteresse. D1, D2. Então, tese, introdução perfeita, né, sobre construir os períodos de maneira qualitativa, tem tese, clara, as introduções, desculpem, os períodos são bem organizados, apresentam-se na ordem adequada. Vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento aqui, se eu não me engano, ele apresenta uma, duas, três períodos. Três só. Esquisito. Mas três é o básico. Tá? Três períodos. O que a gente sabe que a gente precisa na introdução é a primeira frase, que é o tópico frasal, que é aquela frase com verbo só retomando a tese. O encadeamento, que é meio que o miolo. E o fechamento, que é a última frase da redação. Então, o importante é a primeira fase do desenvolvimento e a última fase do desenvolvimento. A primeira com um único verbo, a última citando pelo menos alguma coisa da conclusão, algum grande culpado. Ah, uma intervenção educacional, uma intervenção social, uma intervenção blá, 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 blá. Mas pelo menos algo que fale sobre quem é o grande culpado que eu preciso de solução. Então, é convincente destacar, primeiramente, ó, o conectivo clássico de começo de desenvolvimento, primeiramente, em primeira instância, a priori, que o baixo poder aquisitivo de alguns brasileiros está entre as causas do problema. Só tem um verbo, né, o é convincente, e retoma o que falou sobre a questão financeira com outros termos. Perfeito. Vamos agora para a segunda frase do desenvolvimento, quase sempre apresentando a área de conhecimento. Conforme Paulo Freire, se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, quase sempre a segunda frase do desenvolvimento, ela vai apresentar a área de conhecimento, e a terceira vai explicar a área de conhecimento e associar com como ele acredita que isso seja um porquê isso é um problema, tá? E por que precisa ser solucionado. Então, ela fala, de maneira análoga, percebe-se que a questão do aumento do número de analfabetos funcionais no país é em consequência da evasão escolar. Pronto.
Já trouxe um culpado. Então, por que isso é um problema? Por causa da evasão escolar. Por que isso ocorre, né, na verdade. E agora eu vou falar por que isso é um problema. Haja vista que boa parte das famílias vive na miséria, sendo necessário desistir dos estudos para encarar um serviço informal. Então, por que isso ocorre? Existem duas perguntas que precisam ser respondidas no encadeamento, no miolo. Por que isso ocorre e por que isso é um problema? Por que isso ocorre para explicar e por que isso é um problema para tentar conduzir na solução. Então, ele falou que isso ocorre pela evasão escolar e isso é um problema porque é gerado pela falta de financeiro. Né? E aí a pessoa é levada a desistir dos estudos para seguir um serviço informal. E aí, ao final, no fechamento, ele coloca aí nosso grande culpado. Desse modo, o impasse se alastrou, tornando-se imprescindível. Antes de tudo, melhorar a qualidade de vida financeira da população. Veja, claro, então, uma intervenção no campo econômico. Vamos ver aqui o D2, que tem um, dois, dois, três, quatro. Então, mesma coisa. Primeira frase, tópico frasal, simples. Segunda frase, terceira, do que eu entendi. Uma com área de conhecimento. A outra respondendo por que isso ocorre, por que isso é um problema. E, ao final, fechamento. Tem gente que alonga mais, faz cinco, no máximo faz seis. Mas é sempre importante desconhecer que o primeiro é o tópico frasal, retoma a tese. O último tem que ter o fechamento. E esse miolo tem que responder. Por que isso ocorre, por que isso é um problema e ter área de conhecimento. Então, cabe apontar também o desincentivo pelos estudos como um dos impulsionadores da problemática. De acordo com Kant, o imperativo categórico é o dever de que todas as pessoas têm de seguir princípios, os quais ordinariamente, não, os quais seriam benéficos se fossem seguidos por todos. Então, há de conhecimento, agora vem o nosso miolinho ali tentando explicar. Então, nesse sentido, nota-se ordenadamente que as pessoas praticam, conscientes ou não, o contrário da ideia do autor, tendo em vista que se uma pessoa desiste de seguir o caminho dos estudos, esta passa a influenciar outras pela postura tomada, principalmente os filhos. Então, ele falou por que isso ocorre, né? Ele falou que pela postura de não seguimento da área de conhecimento, ou seja, perceber o benéfico para todos, e falou que isso é um problema, principalmente por causa dos filhos, né? Porque vão seguir aquela conduta familiar, que baixa a renda de todos na família. Ao final, faz a conclusão para a gente. Conclusão, a mesma coisa. A primeira frase, ela quase sempre tenta ser uma repetição da tese. Mesma coisa. Conectivo, verbo, D1, D2, e o tema pode ser encaixado em qualquer canto, né? A última frase tenta retomar quase sempre a introdução. E aí a gente vai ter um miolo, que vai ser os elementos da solução. Então, infere-se destarte, infere-se verbo, destarte conectivo, tema, que é a continuidade do analfabetismo funcional da contemporaneidade, é produto da péssima qualidade financeira, mesma coisa do D1, e desinteresse pelo estudo. D2. Então, vamos agora, devagarinho. Então, a fim de, cadê? A fim de atenuar o impasse, então, finalidade, o Ministério das Cidades, nosso agente, pode criar um curso gratuito em todos os municípios. Agora ele vai falar como vai fazer isso, com o foco de preparar os crianças de problemática para o mercado de trabalho formal. Bem como vai trazer outra solução para a gente aí, outra ação. Deixa eu pegar o de ação. Criar acordos de contratação com as empresas é o agente, desculpa. Aí, finalidade, de novo, para que esse público já saia do curso de empregados. Depois ele continua a mesma coisa. O Ministério da Educação, agente, deve estabelecer um programa dentro das escolas, ação, que, como premie com dinheiros ou viagens os alunos que obtiverem ótimo rendimento com os estudos, que fará diminuir a evasão escolar. Faltou só o detalhamento. Detalhamento, gente, sempre faça um detalhamento de agente, é o mais fácil. Ministério da Cidade, órgão máximo responsável pela administração municipal. Pronto. Entre vírgulas, após o agente. Ficou faltando só isso. Então, essa redação aqui, para mim, é uma redação que alcançou todos os aspectos que me cernem em relação. C1 eu já tinha corrigido, tá? 200. A C2, duas áreas de conhecimento no D1, D2, áreas de conhecimento que já queria chamar a atenção, que são muito próximas. Então, por causa disso, eu despontuaria o estudante. Ele coloca sociologia barra filosofia, humanas, no D1 e no D2. Só por causa disso, eu daria 180, não daria perfeito.
A competência 3 iria acompanhar, afinal, o argumento não pode ser diferenciado se não tem várias áreas de conhecimento. A competência 4 está perfeita, e a 5 ele só vai perder porque não tinha detalhamento. Então, estudar uma redação ótima, mas infelizmente 920 por errinhos bestas. Lembrem de colocar áreas de conhecimentos diferentes. Eles pedem para a gente colocar as várias áreas do conhecimento. E o estudante gastou uma área de história na introdução para repetir duas de filosofia no desenvolvimento. O importante são as áreas de conhecimento do desenvolvimento serem de áreas distintas. Lembrar que existe a humanas, né, com filosofia, sociologia, história e geografia, embora filosofia e geografia são de um campo, né, e história e sociologia e filosofia de outro. Então dá para colocar história e filosofia, porque são distintas. Dá para colocar atualidades também, notícias, dados. Dá para colocar cultural também, né? Série, filme, livro, música. Dava para ter colocado áreas de conhecimento diferentes. Bem, é isso. Para finalizar, eu quero dizer que a educação não tem preço, mas só falta tem muito custo. Quando vocês entrarem nos sistemas aí de trabalho, vocês vão perceber quanto a população é afetada sobre isso. Vou finalizar nossa aulinha por aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Obrigada pela presença de hoje. Obrigada sempre, assim, por estarem presente. Viu, Luquinhas, Pedro, Stephanie. Muito obrigada. Vou finalizar por aqui. Beijo. Tchau, tchau. Cheirão.